sistema geodésico brasileiro ele está estabelecido na cartografia nacional dentro do sistema cartográfico nacional, que se constitui por entidades nacionais, públicas e privadas. Congrega ainda as atividades cartográficas de todo o território nacional previstas pelo Decreto-Lei número 243. Pois bem, então, o Sistema Geodésico Brasileiro ele foi definido pela legislação cartográfica através do Decreto-Lei 243, de 28 de fevereiro de 1967, e que fixa as diretrizes e bases da cartografia brasileira e da outras providências. Nesse caso, é estabelecido como sendo um conjunto de pontos geodésicos implantados na porção da superfície terrestre delimitada pelas fronteiras do país, que são determinados por procedimentos operacionais e coordenadas calculadas segundo modelos geodésicos de precisão compatíveis com as finalidades a que se destinam. Fica representado a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do Sistema GNSS, é o sistema em que se apresenta a Rede Geodésica Brasileira. Nesse caso, nós temos todos esses triângulos que são apresentados no mapa do Brasil, são exatamente os marcos de referência que compõem a rede de monitoramento contínuo, o Sistema Geodésico Brasileiro. Não é? É importante salientar que apenas os pontos homologados pelo IBGE compõem legalmente o Sistema Geodésico Brasileiro. Portanto, é necessário que, antes de se executar qualquer georreferenciamento, o profissional consulte a lista de marcos. Essa lista de marcos está disponível no site do IBGE e pode ser consultada a qualquer momento. Basta o profissional fazer o seu cadastro, ou qualquer pessoa fazer o seu cadastro e ter acesso às informações pertinentes à descrição do marco, ao itinerário, às coordenadas, enfim, as informações técnicas. A gente tem aqueles mesmos pontos, coordenadas apresentados no slide 17, mas que nesse caso estão sendo sinalizadas através do Google Maps. Atualmente, então, tem-se 89 estações, 89 marcos. Essa rede geodésica, ela é também conhecida como RBMC, Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, é um conjunto de estações com receptores GNSS, que significa Global Navigation Satellite System, e que opera 24 horas por dia rastreando os sinais dos satélites. E gravam esses sinais e disponibilizam aos usuários depois. Bom, foi a primeira rede estabelecida na América do Sul com o objetivo de materializar a estrutura geodésica no Brasil e servir de ligação com as redes geodésicas internacionais. Atualmente possibilita a conexão direta das coordenadas ao novo sistema de referência geocêntrico para as Américas, o chamado CIRGAS, e que foi adotado oficialmente em todo o território brasileiro em 2005. Então, o nosso sistema geodésico brasileiro está estabelecido a partir do CIRGAS. A RIBAC é uma rede do INCRA, é a rede do INCRA de bases comunitárias do sistema GNSS, e que está amarrada, portanto, aos marcos da RBMC, e que caracteriza uma densificação desses marcos. Portanto, foi obviamente homologado cada um desses novos marcos,
e eles foram implantados em diversos pontos do território brasileiro com o propósito de auxiliar os serviços de georreferenciamento, especificamente na área rural e pelos cadastros, pelos levantamentos das parcelas das áreas rurais, fornecendo correções relativas e diferencial das observações coletadas pelos receptores dos sinais em qualquer dia ou qualquer hora, e permitindo as correções pós-processadas de modo que elas sejam efetuadas por qualquer usuário sem ter que se deslocar para o ponto de referência escolhido. Faz então uma referência específica sobre o datum horizontal oficial do Brasil, que é o SIRGAS 2000, e que significa Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas de 2000, e que até 2015 ainda na forma oficial pode ser usado o antigo sistema geodésico, né, que é o SAD-69, o South American Datum de 1969. Mas até 2015, a partir de 2015, o oficial é o SIRGAS e todo e qualquer mapeamento deve estar amarrado a esse novo sistema geodésico. O SIRGAS 2000, então, é definido a partir dos seguintes parâmetros. Ele estabelece o elipsoide GRS 80, Geodetic Reference System de 1980, apresenta o semi-eixo maior, semi-eixo menor e o achatamento. Nesses números que estão aí descritos, a orientação é geocêntrica e coincide, portanto, com o centro de gravidade da Terra, obtido no ano de 2000 e que foi calculado e ajustado por esses parâmetros. A gente tem o artigo 11 do capítulo 3 e nele fica apresentado que os municípios os quais adotarem o cadastro territorial multifinalitário no âmbito da sua autonomia implantarão, conservarão e manterão a inviolabilidade dos marcos vinculados ao Sistema Geodésico Brasileiro, de acordo com as recomendações do IBGE. Ora, isso é muito interessante, isso é muito importante, porque facilita, auxilia e dá uma primeira referência para os municípios. Os municípios que adotarem o cadastro deverão, então, implantar uma rede de referência local, né? Essa rede de referência amarrada ao Sistema Geodésico Brasileiro em local seguro, de forma que a conservação e a manutenção e a inviolabilidade desses marcos é responsabilidade do município. Como parágrafo único, a gente tem que os levantamentos e locações de obras e novos loteamentos devem ser referenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro, apoiados nos marcos municipais correspondentes. Então, uma vez que o município adote o cadastro, todo e qualquer novo levantamento, toda e qualquer alocação de nova obra ou execução de qualquer atividade na área de loteamento, por exemplo, obrigatoriamente o município deve exigir um mapa referenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro e apoiado aos marcos municipais que foram implantados por essa prefeitura. Eu apresento então um exemplo de uma rede de duas redes de referência cadastral municipal que foram implantadas e ela passa a ser um avanço para o município e ainda um avanço maior nós temos porque ela está estabelecida na sua norma de execução de implantação através da NBR 14166. Essa rede de referência cadastral municipal deve possuir densidade de pontos suficientes com geometria adequada para realizar uma cobertura mais ampla possível do território do município
incluindo também a área rural, e fornecendo o arcabouço de pontos de controle uniforme para posteriores densificações. Isso significa que há necessidade de um planejamento na implantação desses marcos. Não devem ser implantados de forma aleatória. Esse planejamento é extremamente importante para que a própria rede se sustente e para que ela possa ser ampliada. Bom, a rede de referência cadastral municipal corresponde então a uma rede de apoio básico de âmbito municipal para todos os levantamentos que se destinem não só para cadastro, mas também para quaisquer projetos ou implantação de obras, sendo constituída por pontos de coordenadas plane-altimétricas, materializados no terreno e homologados pelo IBGE, preferencialmente. Né? Mas, de qualquer forma, todos esses marcos devem estar referenciados a uma mesma origem, ou seja, ao Sistema Geodésico Brasileiro e ao Sistema Cartográfico. A norma 14166, ela fixa as condições exigíveis para a implantação e manutenção da rede de referência cadastral. Então, a gente já começa a ter um detalhamento de como e para que fim deve ser essa rede, né? No item A, a aplicação é apoiar a elaboração e a atualização de plantas cadastrais. O item B, amarrar de modo geral todos os serviços de topografia visando as incorporações das plantas cadastrais. E no item C, referenciar todos os serviços topográficos de demarcação de anteprojeto, de projeto, de implantação e acompanhamento de obras de engenharia em geral, de urbanização, de levantamentos de obras como construídas e de cadastros imobiliários para registros públicos e multifinalitários. O que se percebe hoje claramente é que em um município o mapa da prefeitura tem uma composição, tem um sistema de referência, tem uma forma de representação das feições, tem uma sistematização de execução e de atualização. A concessionária de água, por exemplo, também demanda de mapa da cidade e é o mesmo território. Entretanto, ela executa o seu mapeamento com princípios distintos daquele que a prefeitura já executou. De forma não distinta, não diferenciada a essa condição, a concessionária de luz também executa mapeamento e usa um princípio, uma condição, uma caracterização técnica distinta da prefeitura e da concessionária de água. O que nós temos então são 3 mapas diferenciados com informações distintas sobre o mesmo território e que não se conversam. Existe neste momento um sobregasto de dinheiro para um mesmo fim, que é a geração de uma cartografia que represente o mesmo território, o não compartilhamento dessas informações e na condição de interferência, né, de execução de uma ação de implantação de um poste ou de prolongamento de uma rede pluvial, fatalmente vai ocorrer problemas, porque o mapa é distinto do outro mapa. O que essa rede de referência cadastral traz de novidade para esse município é exatamente a condição de organização territorial. O ordenamento territorial ele se dá a partir do momento em que eu reconheço esse espaço por um único ponto de vista, de uma forma única. E aí uma cartografia única ela é fundamental para esse fim.
a gente tem então um exemplo de como é uma monografia de marco ou de vértice para uma rede de referência cadastral municipal. Então eu tenho um exemplo ali, onde tem a seta vermelha, o marco implantado, o número do marco MR38, um croquis de localização especificando e apresentando de forma geral aonde esse marco está implantado, e aí eu tenho as referências técnicas dizendo para mim o sistema de referência geodésico, que é o SIGRAS 2000, a latitude e longitude, as coordenadas do TM, a caracterização técnica descritiva desse marco, está toda ela nessa monografia. E ainda uma descrição do itinerário, de como é que se chega até esse ponto e do próprio marco, né? de como ele está, como ele foi construído e como ele foi implantado. A gente tem um outro exemplo gráfico de como se deu a implantação de uma rede de referência cadastral municipal, e nesse caso a ideia é apresentar exatamente a situação da rede. Percebam que em azul eu tenho os triângulos azuis, eu tenho o ponto da rede de referência cadastral municipal, e em triângulo vermelho eu tenho o ponto da rede superior. Então, os pontos da rede superior foram implantados em um primeiro momento, e em um segundo momento os pontos da rede de referência cadastral foram implantados. E os pontos azuis estão amarrados aos pontos vermelhos. O que ocorreu foi uma densificação desses pontos. E para execução de toda essa rede, ela foi medida, ajustada, feito todo o procedimento técnico que é orientativo na NBR, de como se executa e como se estabelece as novas coordenadas para a densificação desses pontos. A gente tem um exemplo de uma área, de um loteamento, de mais de um loteamento, de uma área, de uma cidade, em que não é raro acontecer a situação em que um loteamento ele se estabelece a partir do projeto e da sua implantação por um sistema de coordenada ou por uma orientação norte distinta, um norte geográfico, por exemplo. O segundo loteamento, o loteamento B, na sua implantação, o técnico ou profissional que executou, desconhecendo as práticas técnicas, ele orienta esse loteamento a partir do norte magnético, ou ainda não amarra a mesma rede de referência. Se o loteamento A está estabelecido a partir de um referencial, o loteamento B está estabelecido a partir de um outro referencial, percebam por esses círculos azuis as áreas conflitantes de sobreposição ou ainda de não continuidade no planejamento, na execução, na implantação daquilo que se deseja efetivamente no terreno. Ele é uma continuidade do slide 27, entretanto, nesse caso, a partir da rede de referência cadastral municipal, os loteamentos A e B foram planejados e implantados seguindo a mesma referência, né? O mesmo sistema geográfico que dá aporte à sua implantação. E, obviamente, nesse caso, quando se toma como referência um único referencial, aquilo que se planeja se estabelece na situação real, e é o que a gente vê
nessa figura extremamente bem desenhado e implantado, 2 loteamentos sem nenhum conflito de sobreposição de áreas ou de buracos de áreas faltantes. A gente tem o artigo 12. O artigo 12, ele é claro quando diz que o cadastro territorial multifinalitário utilizará o sistema de projeção universal transverso de Mercator, ou seja, o UTM, até que seja definida uma projeção específica. E nesse caso, a diretriz ela é bastante cautelosa quando ela admite o sistema de projeção UTM, mas ela diz que ele se manterá até que seja definida uma projeção específica para a condição do mapeamento cadastral. Tem-se claro que o UTM não é a projeção mais adequada para essa representação, mas o grupo que estabeleceu as diretrizes não tem o poder de legislar cartograficamente e definir qual é a projeção mais adequada para esse fim. Até porque estudos e novas experiências são importantes serem executados até que se estabeleça efetivamente qual deve ser a projeção adotada pelos 5.565 municípios brasileiros na implantação dos seus cadastros. No parágrafo 1º, diz o seguinte, que aos municípios localizados em mais de um fuso UTM, recomenda-se estender o fuso correspondente à sua sede até o limite municipal, de forma que seja representado em apenas um único fuso. Isso é uma recomendação e que é bastante pertinente, porque se você corta a cidade na condição do fuso, eu vou ter conjuntos de coordenadas, dimensão de coordenadas distintas, e vai complicar muito o uso desse produto cartográfico pelos meus técnicos. A recomendação então é que se estenda o fuso de modo que eu tenha um conjunto de coordenadas único e abrangente para todo esse município. No parágrafo 2º, poderá ainda ser admitida outra projeção cartográfica já utilizada no município até que a definição de uma nova projeção para o CTM seja oficialmente estabelecida. Bom, existe um grupo na área de cadastro que está trabalhando na CONCAR para estudar e para estabelecer essas regras de forma mais detalhada e clara para todos os usuários. Enquanto a gente não tem essa resposta, adotamos o UTM na forma como ele está estabelecido. E o próprio UTM tem regras claras, né? Tecnicamente, a gente tem constantes que são somadas aos seus semi-eixos. O tamanho do fuso para o UTM ele é estabelecido na ordem de 6 graus, em que são garantidas então para o UTM, para o RTM e para o LTM, o UTM Universal Transverso de Mercator, o RTM Regional Transverso de Mercator e o LTM Local Transverso de Mercator. São definidas constantes específicas para cada um dos seus semi-eixos e que estabelecem as coordenadas, né? Obviamente eu tenho que, no UTM, por exemplo, onde eu tenho 60 fusos com a dimensão de 6 graus cada fuso, eu tenho que dizer, pelas coordenadas que eu estou descrevendo naquela parcela, em que fuso ele se encontra. Caso contrário, eu vou ter a representação daquela área de interesse repetida 60 vezes nos 60 fusos. A gente tem bem detalhado um fuso com uma caracterização de 6 graus desse fuso,
um meridiano central bem estabelecido, a partir do 00 de coincidência entre o meridiano central e a linha horizontal mais grossa, que é a linha do Equador, eu tenho a minha coordenada 00. Percebo que para eu não ter coordenadas negativas, foi somado então as constantes, né? E as constantes abaixo da linha do Equador foi da ordem de 10 milhões de metros. Acima da linha do Equador não foi somada constante nenhuma, e percebam que no eixo Y em que eu estou me referindo a essa soma da constante de 10 milhões, a representação no UTM ela é definida como N. Para o eixo X, essa representação ela foi somada 500 mil, e quando eu caminho na direção, na orientação à minha direita, eu, a partir de 500 mil, somo o meu deslocamento. Percebam que ali eu tenho então o eixo X representado por E e a dimensão de 680 mil metros. Se eu, a partir do meridiano central no eixo X, caminhar à minha esquerda, vocês percebem que a representação da letra E diminui de acordo com o quanto eu desloquei. Então, 500 mil menos o quanto eu desloquei, caracterizando 320 mil. Nos cantos final deste gomo de laranja, vamos assim denominar, a gente tem as bordas do fuso. E aí, nessas bordas do fuso, é exatamente onde, caso eu tenha uma cidade, eu devo estender para fazer a representação a minha medição.